Olá, sejam bem-vindas. Obrigada aí por quem assistiu a sessão e agora vai acompanhar a conversa com os diretores e representantes dos filmes. Eu sou Janaína Oliveira, eu fiz a curadoria dessa edição do Encontro de Cinema Negro junto com a Ana Paula Alves Ribeiro. Enfim, né, estamos aqui numa conversa após a sessão. Então, eu vou chamar aqui para se juntar a mim nesse debate o Erison Pedro, que ele é o representante, né, ele é parte da equipe técnica do filme Dias Felizes, dirigido pelo André Santos, do Rio Grande do Norte. O Lucas Sampaio, diretor de Corpos Vermelhos, de São Paulo. E o Leonardo Cortana, que é o diretor de O Legado de Marielle Não Vai Morrer, e juntamente com nossa querida tradutora Raquel de Souza, que mais uma vez está aqui para brilhantar os nossos pensamentos. Eu sempre falo isso, que Raquel podia traduzir o meu português, inclusive, para melhorar o que eu estou dizendo. Mentira! Né? Então, todo mundo seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu acho, de repente, legal a gente, assim, antes de começar a conversa, né, só dar um oi um pouco e dizer de onde a gente está falando, né, assim. Então, fico muito feliz. Desde já, primeiro quero agradecer, né, muito bom ter vocês aqui. Obrigada pelo envio dos filmes. E é isso, acho que a gente pode fazer uma rodada, só assim, né, dizer um pouco, o nome a gente está lendo, mas assim, né, onde é que cada um está, enfim, como é que está hoje, se a vida está boa, como é que está sendo, só para a gente começar. Fica à vontade, gente, quem quiser pode começar. Erison, vamos lá, você. Vamos lá, boa tarde. Como está escrito aí, meu nome é Erison Pedro, eu estou no Rio Grande do Norte, né, o filme Dias Felizes foi rodado aqui em Natal, né, na capital, Rio Grande do Norte. E eu não sou o diretor, né, como Janaína falou, eu vim representar porque ele está ocupado, ele não pôde vir, e eu fiz o som direto do filme, né, eu sou técnico de som direto. E é isso, né, eu vim falar um pouco, é difícil falar pelo diretor quando é uma obra que externa muita coisa que está dentro do diretor e virou um filme, né? Mas é isso, né? Eu vou comentar sobre, acho que vou deixar mais aberto para perguntas do que tentar, né, interpretar essa fala que é dele, do diretor, né? É uma coisa sensível, é uma coisa que pertence ao seu íntimo, né? A história pertence ao seu íntimo. E é muito complicado, né, tentar traduzir isso, acho que Mas vai dar tudo aberto a dialogar, a falar um pouco sobre a dramaturgia, né, como foi construído, que perspectiva ele quis colocar, né, deixar no filme, porque na pré-produção eu participei, né, desse diálogo justamente para construir a narrativa sonora do filme. Então, é isso. Obrigada, Erison. A gente vai voltar já e falar mais um pouquinho do Dias Felizes. Lucas, onde você está? Oi, boa tarde, eu sou o Lucas Sampaio, eu sou diretor e roteirista do curta Corpos Vermelhos. Eu moro em Diadema, eu estou falando daqui agora. O curta ele foi rodado na região do ABC, né? Então a gente filmou cenas em Diadema, cenas em São Bernardo. E eu estou aqui para falar para vocês um pouco desse trabalho. Obrigada, Lucas. A gente já conversa. Leonardo Cortana, por favor, onde você está agora no mundo? Boa tarde a todas e todos. So, hi everyone. I'm Leonard Cortana and I'm calling from Paris, in France. Bom, o nome dele é Leonard Cortana, ele está falando de Paris, na França. And I'm very, very happy to be part of the festival and to be part of that reflection of what it means to be a diaspora. Eu estou muito feliz de ser parte desse festival e de falar sobre o que significa ser parte da diáspora. And the work that I've been doing with many collaborators to make Marielle Franco also a reference of resistance, not only in Brazil, but also in other countries.
e o trabalho que eu tenho desenvolvido em colaboração com outras pessoas para tornar a figura de Marielle Franco não só uma referência nacional no Brasil, mas também uma referência no mundo. Tá certo, Leona, obrigada. Então, eu vou começando assim na nossa dinâmica, como a gente combinou antes, né? Eu vou começar com o Edson para a gente comentar um pouco e depois a gente, né, dá sequência aos outros filmes. Então, Edson, como você disse, né, você não é o diretor do filme, você já, em certo sentido, participou, né, desde a pré-produção, né? Então nem é tanto para apresentar uma visão autoral, mas eu acho que é interessante, né, como alguém que fez o som direto e participou anteriormente, né, do processo, que você falasse um pouco do filme, né, como foi o processo. Eu acho que também seria interessante dar um contexto, né? Eu não sei se você é parte do Caboré Audiovisual, que é a produtora e coletivo, né, que fez o filme. Enfim, queria que você fizesse esse comentário um pouco, né, para gente. Certinho, vamos lá. A respeito da questão do coletivo, eu não sou integrante do coletivo, né, do Caboré. Eu faço diversos trabalhos com eles, mas não faço parte. E o Caboré é um coletivo no Rio Grande do Norte, eu posso dar um panorama, assim, que realiza bastante filme, né? Filmes, eles são bem articulados enquanto a isso, de estar realizando filmes. Eles têm diversas produções. Em destaque tem uma websérie chamada Septo, uma websérie que se trata do tema LGBT, né? E que já, desde da sua primeira temporada, está em diversos festivais nacionais e internacionais, né? Acredito que esse é um dos maiores trabalhos deles, né? E assim, o processo, né? Participei, né, nessa condição de técnico de som, né? E o processo, o criativo foi bem bacana de realizar o filme, porque o diretor, ele é diretor e roteirista, ele abriu, né, essa possibilidade de que pessoas pudessem estar conhecendo mais de perto a narrativa do filme, que pudesse comentar e acrescentar algo, né, e deixar essa coisa de uma dinâmica mais aberta para outros departamentos, né. Quando se faz curta-metragem, é uma coisa mais corrida, às vezes o técnico ele está numa função realmente mais técnica do que próximo do processo criativo, né. E aí foi um processo bacana, porque você abre a janela para o íntimo, né, uma vez que o roteiro ele narra uma história que é uma passagem da vida dele, como da vida de outras pessoas no Brasil, né. Uhum. Fala sobre a questão de um pai ausente, né, na educação do filho, e isso constitui meio que conflitos, né, dentro da família, e esses conflitos geralmente são mediados, né, e remediados pela mãe, né, que sofre toda essa carga por estar mais, à frente dessa responsabilidade, né. Então o filme trata disso, né, Uhum. e como a criança ela consegue, criar mecanismos para que ela não, digamos, caia em outros tipos de processos sociais, né, de uso de droga, ou sei lá, qualquer outra coisa que não venha a contribuir positivamente para a construção social da criança, né. Então o E, filme e como foi, nesse sentido, né, o trabalho da construção do som? Você falou que estava desde da pré-produção, né? Como é que foi esse trabalho da construção dessa narrativa sonora? o trabalho dessa construção da narrativa sonora, ela se dá, né, para atingir, na proposta de atingir uma dramaticidade através do som, muito pelo contrário de pesar demais, né, de dar uma nota de peso, uma coisa mais, digamos, deixar um filme mais pesado, né. Então a gente prezou por isso, né, na hora de pensar no som do filme, para que
para que deixasse a carga dramática mais na interpretação do que, né? A gente sabe que o som consegue agravar, né, situações, e a gente não quis deixar um filme com uma dramatizada muito pesada em relação ao som. Por exemplo, criar situações dramáticas pesadas geralmente se faz isso com sons de teclados, né? Colocações de pianos, ou drones que pesem demais, né? Então, a gente tentou... a gente dialogou para colocar um filme mais flat, e aí a carga passa a ser na interpretação e não tanto peso no som. Geralmente é isso, e ele é um filme que tem diálogos, né? A questão da captação de diálogos são diálogos curtos, né? A gente tem esse pai que é ausente e não fala muito, a mãe é quem tem um protagonismo na questão do diálogo, no dialogar com a criança, né? Na questão do dia a dia e tal. E o próprio personagem principal, né? Tem esse momento mais lúdico dele, né? No início do filme, onde ele interage com outras crianças na rua e tal. Muito bacana o som ali, eu fiquei prestando atenção quando eu soube que era você que vinha fazer o debate, eu fiquei prestando atenta ao som, e né, a dinâmica ali no som das brincadeiras, da rua, do quintal, assim, ficou muito bacana, assim, né? Porque o som ajuda a gente a entrar nesse universo, né? Né? Com certeza. E uma coisa que a gente tentou trazer também para o filme foi a questão da memória afetiva, né? Se você prestar atenção, as bicicletas, né? Elas são bicicletas não modernas, né? Elas são bicicletas antigas. Então ele quis não trazer muito essa questão temporal, né? Porque a gente teria diversas limitações em relação a passar um carro na rua que não é da época, enfim. Mas tentou trazer essa recordação através desses elementos e do som também, de brincadeiras, que hoje não é tão comum você ver as crianças, né? E essa interação das crianças nas brincadeiras, né? As bicicletas modernas não fazem reproduzem tantos ruídos como essas bicicletas antigas fazem, né? Então, é uma coisa que a gente destaca ali naquele momento e tal, esses sons para trazer para próximo, né, dessa realidade. Então, eles são distribuídos ali nessas brincadeiras e tal. Foi uma coisa conversada também, acordada, a respeito da narrativa sonora. Obrigada, Ellison. Pedi para você ficar aqui com a gente um pouquinho e voltar para a gente fazer depois uma rodada no final, né? Mas é super bom ter esse olhar, porque a gente acaba sempre falando só com os diretores e diretoras dos filmes, né? Então é legal também ampliar essa conversa, né, para outros lugares da produção, né, e trazer assim essa sua relação com o som, né, na construção da narrativa. Obrigadão. A gente volta já. Vou pedir agora para o Lucas passar, né, vir para cá para a gente conversar um pouquinho também. Tudo bom, Lucas? Voltamos. Tudo bom. Então, queria que você... Essa sessão, né, eu não falei isso no começo, mas essa sessão ela tem um diálogo muito intenso, assim, né, com a questão da representatividade, né, e uma conexão com o futuro, né, de diferentes modos, assim, mas uma reflexão sobre, não sei se só o futuro, mas possibilidades ou não de futuros, né. O seu filme é um filme que tem uma carga, né? Ele tem um peso, assim, né? Porque ele traz muito latente essa dinâmica, né? Da violência, né? Contra a juventude negra e também a interrupção das trajetórias, né? Então, quer dizer, é o sonho que é aquela potência que não se concretiza, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Esse é o primeiro filme que você dirige, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa escolha por esse tema, assim, pensando um pouco a sua trajetória, né? E por que contar também, isso é uma coisa bacana de falar, né? Não só sobre o tema, mas a escolha. Por que contar daquela forma, né? Com aquela linguagem, fazendo uso daqueles recursos que você mobiliza a narrativa? Então, o Corpus ele é fruto de um TCC.
eu me formei no Centro Audiovisual de São Bernardo, uma escola livre de cinema. A gente sabe o quanto é difícil estudar cinema, né? E tipo, a gente tem um aqui do lado e a gente tem que aproveitar isso. E aí, tipo, no último semestre desse curso, a gente tem que apresentar um curta-metragem. Então, a gente tinha 6 meses para fazer um curta-metragem. E aí, a ideia de escrever esse curta, ela surgiu no começo do ano. Foi uma ideia minha na minha cabeça, assim, tipo, em retratar. A gente começou pensando em retratar a história do Marcos Vinícius, pensando, tipo assim, como poderia ter sido, tipo, a história dele se ele não tivesse perdido a vida antes, sabe? A gente tentou imaginar esse futuro, como você disse, tipo, se a gente não fosse discriminado, sabe? O que ia acontecer? E aí, no meio dessa criação, aconteceu o caso dos 80 tiros. E aí, quando a gente viu isso, a gente percebeu que, tipo assim, uma história só para um curto é muito pouco, sabe? Porque isso acontece em todo lugar, tipo, mano, em toda hora. Então, a gente dividiu o roteiro em 4 fases. E aí, a gente conta a história quando ele é criança, adolescente, jovem e adulto. E aí, em cada uma dessas fases, é uma história diferente. Então, tipo, a primeira é a história do Marcos Vinícius, a segunda é sobre os meninos de Costa Barros, a terceira é sobre a história do Rodrigo Alexandre, e a quarta é sobre a história do Ulisses Lucas, que ele era residente aqui de Diadema. E, tipo, a gente decidiu fazer isso, e tipo, foi muita correria pra gente fazer isso, porque a gente terminou o roteiro em junho, e a gente tinha que entregar o curta em julho. Então a gente literalmente fez esse curta-metragem em um mês. Foi muita correria, mas graças a Deus deu tudo certo. E foi o meu primeiro curta-metragem dirigindo. Eu já tinha feito como roteirista e fotografia, mas eu nunca tinha dirigido um. É muito difícil. Ainda mais um cinema de guerrilha assim, mas foi muito bom. E como é que foi, assim, então, nessa sua primeira experiência, o trabalho com os atores, né? Porque você faz todo esse jogo, né? Temporal, do desenvolvimento de um personagem, aí entram outros, quer dizer, e depois ele retorna, enfim. Como é que foi esse trabalho, né, com os atores? É todo mundo... quem são essas pessoas que trabalharam com você? Então, dirigir já é difícil. E na primeira parte, eu dirijo crianças. Então, tipo assim, a dificuldade é imensa. Porque a criança, por mais que ela te ouça, se você não focar 5 minutos, depois de 5 minutos ela vai fazer o que ela quiser. Então é muito difícil dirigir criança, ainda mais tipo, na cena da escola, que são, tipo, a gente conseguiu 20 crianças, graças ao Instituto Matéria Rima, que é um instituto cultural e educacional aqui da cidade. Eles juntaram as crianças, a gente conseguiu uma escola para fazer, que é muito difícil também. E os atores, o único ator de verdade mesmo é o da quarta fase, que é o Matheus Carvalho. A gente mostrou o projeto para ele, ele topou fazer. O resto, eu tive o aval dos meus professores para escolher não atores, porque eles achavam que a abordagem que a gente ia fazer ia ser mais fácil com pessoas não atores do que atores de verdade. E aí, tipo, dois desses atores são da minha família, e o pequenininho, que é o Daniel, ele era amigo de uma amiga minha. Então, tipo, foi totalmente não atores, então foi muito mais difícil para mim dirigir. Não, mas agora todo mundo é ator, né? Agora todo mundo é ator. Todo mundo é ator. Pode não ser profissionalmente, mas agora todo mundo é ator. Eu achei que isso dá um elemento também disso, né? Porque tem uma ficcionalização, mas essa dinâmica com os atores, depois no final, quando vem aquelas informações, que faz esse jogo também, né? Com a realidade, né? E como foi, assim, né, que o filme foi recebido já onde você passou? Bom, suponho que você foi aprovado no TCC, né? Sim. Mas como foi a recepção? Você passou... Porque o filme, você comentou no início que o filme foi rodado aí em Diadema, né? Foi. Então, como as pessoas viram? Como é que foi essa recepção? Então, eu fiquei muito feliz com o feedback, porque como é meu primeiro trabalho, tipo, eu não sabia o que esperar. Eu fui aceito no TCC, como você mesmo disse, e tipo,
eu acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria, sabe? Tipo, as pessoas, elas, em primeiro momento, elas pensam que é uma história só, e aí quando vem um plot, elas, sabe, dá um choque de realidade que eu queria passar, e eu acho que deu certo. No final das contas, eu consegui passar o que eu queria. Não, com certeza você conseguiu. Obrigada, Lucas. Obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que ele traz... É assim, né? Acho que a gente está vendo tanta coisa, ele tem uma intensidade, como eu falei, né? Porque ele traz essa dimensão dessa crítica, né? Social, né? Para essa tragédia que a gente vive no Brasil de uma forma muito direta, né? Assim, você não tem como achar que é outra coisa. Vamos aí pensar, né? O que significa falar dessas trajetórias que são interrompidas. E eu acho, assim, também importante, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, porque a gente, por conta também desse processo todo da pandemia, né, a gente também não está tendo tempo de luto, de nada, né? As pessoas estão morrendo, mas é isso, em certo sentido, assim, a gente morre há 500 anos, né? Assim, então, assim, eu acho que é bacana o seu filme que ele traz esse tensionamento, assim. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Vou pedir para você ficar um pouquinho mais com a gente, vou chamar o Leonardo Cortana, para conversar já, né, sobre esse documentário. Olá, querido. Raquel, venha, Raquel. Léo, só para vocês entenderem, né? O Léo, pessoal, ele fala português, ele está entendendo tudo que eu estou falando, mas, enfim, agora na conversa ele preferiu, né, usar a maravilhosa Raquel. Eu também usaria, eu só quero dizer isso. Léo, fala para mim, né? Você, essa pessoa, como você falou no início, né, dessa experiência diaspórica, fazendo... Esse é seu primeiro filme, não é isso? Sim. Se não me engano, é o seu primeiro filme, e aí você, né, Guadalupe, França, Estados Unidos, Rio de Janeiro, um filme sobre Marielle. Fala um pouco para mim sobre esse processo, sobre a sua escolha na sua trajetória, né, que eu acho interessante. So first of all, thank you very much again, and just to start, I just want to acknowledge my positionality. So I'm coming from the French Caribbean, Guadeloupe and France. I grew up most part of my life in France, and right now I'm doing a PhD in the US. Então, em primeiro lugar, só para eu poder localizar-me nessa narrativa, eu sou de origem, eu sou de Guadalupe, e depois eu fui morar na França, e atualmente eu estou nos Estados Unidos, cursando o meu PhD. And I'm coming from a country, France, that doesn't reflect race very well. And this is also the reason why I moved to the US to study and understand race on a transnational perspective. Eu estou vindo da realidade do contexto da França, que não compreende bem a questão racial, e foi por isso que eu decidi ir para os Estados Unidos para estudar questões de raça. And, you know, I started my PhD in 2016 Trump, then 2 years afterwards Bolsonaro, 6 months before the execution of Marielle Franco, and there is clearly an urgency for people like me that are lucky to be able to travel, to document, but also to celebrate the legacy of people that are resisting. Então, em termos da linha do tempo, eu comecei o meu PhD em... When was it again? 2016. Assim, em 2016, quando Trump foi eleito, 2 anos depois Bolsonaro foi eleito, 6 meses após a eleição de Bolsonaro, Marielle foi assassinada. E eu, então, busco, nesse filme, dar visibilidade às pessoas que estão resistindo aos movimentos de resistência. Because there is something that is... Oh, Janaína, você quer falar? Não, okay. The news that we got in the US after Marielle Franco execution was all about the sorrow, was all about Bolsonaro, was all about... We didn't see Black women resisting. And I know that many people have been writing about that in Brazil, the second death of Black women. So my idea was to focus again and to show that Marielle is not a statistic,
that Marielle is cemented, that Marielle is legacy. And that's why I went to Brazil to do that movie. As narrativas que chegaram até nós nos Estados Unidos após o assassinato de Marielle foram narrativas de tristeza, e após essas narrativas de tristeza também houve um processo considerado como o segundo assassinato de Marielle, e é por isso que eu decidi que deveria fazer esse filme de tal maneira que eu pudesse proporcionar um outro arcabouço para a narrativa do assassinato dela. And forgive me if I left anything out. You could repeat yourself, please. Yeah, just I wanted to underline the Black woman, the fact that Black women were not represented and their testimony didn't travel. E para isso é importante enfatizar a presença da mulher negra e o fato de que a narrativa sobre as mulheres negras e a resistência das mulheres negras não foi transportada, não viajou até os Estados Unidos, e por isso via ao Brasil para resgatar essa narrativa, essa visibilidade. Obrigada, Léo. Eu acho que você, na sua fala, você falou isso, né, que você, para mostrar essa dinâmica desse legado, mas também, né, essa semente que fica. Isso me remete a um diálogo, né, com o filme contemporâneo que está acontecendo agora, que são das pessoas que trabalhavam, das mulheres que trabalhavam com Marielle, grande parte, né, e que seguem na vida política, mas não tanto só no contexto do filme em si, mas da diretora, da relação com a diretora, né, com a Ethel Oliveira, que eu sei que também foi uma pessoa-chave aí para você na construção desse filme. Então, assim, vou juntar duas perguntas em uma, por conta do tempo, mas eu queria que você falasse dessa relação com a equipe aqui, e já pensando um gancho que você deixou na sua resposta, a primeira resposta, sobre a recepção do filme no exterior, porque eu sei que o filme está circulando por aí, então... So first, this movie couldn't exist without the collaboration of Black women, Ethel Oliveira, Carmen Luz, but also a woman, a friend of mine coming from Spain, Pilar Rodriguez, that also helped in framing. Esse filme, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e enfatizar o fato de que esse filme não teria acontecido sem a participação, a contribuição direta de mulheres negras, Carmen Oliveira, the second and the third one, friend from, sua amiga da Espanha. Ethel Oliveira, Carmen Luz e Pilar Rodriguez, da Espanha. Sim, exatamente. Essas três mulheres tiveram uma contribuição fundamental na produção do filme. Because there was something extremely important when I came to Rio, it was like February, is to see the name of Marielle sweating in the walls, is to hear the song of Mangueira everywhere in the city. And as someone coming from abroad, this is something very impacting to try to show that presence, which is not a ghost, it's life being in the city. Então, para mim, houve algo bastante marcante quando eu cheguei no Rio de Janeiro em fevereiro, que foi o fato de que eu vi a presença de Marielle pintada, ilustrada em várias partes da cidade, em paredes e muros, e isso foi muito importante também em função do fato da Mangueira ter escolhido Marielle como tema do seu samba-enredo, e isso estava presente em toda a cidade, ou seja, era uma presença viva, não era uma figura, um fantasma, uma figura invisível. E foi muito importante para mim captar isso, então, no meu filme. Also, part of the documentary was to show Black joy, was to show the carnival, was to show Mangueira and the result. I will be honest with you, a lot of people are telling me Mangueira will never win. And, you know, we wanted Mangueira to win. We know that the political context was complicated, but that day when I was there, when the rain came, the same rain that happened the day of the execution of Marielle, there was something magical happening. And this is ancestralidade, no? And for me, that believes and that want to transmit this emotion,
that was extremely important to show Black joy also. Então, para mim, foi também muito importante captar nesse documentário a questão da alegria negra, da Black Joy, que foi algo que ficou muito presente durante o desfile, e eu preciso dizer para vocês que muitas pessoas afirmavam que a Mangueira não ia conseguir ganhar com esse tema, e foi muito bonito no dia do desfile ver toda aquela chuva, a mesma chuva que caiu na noite após o assassinato de Marielle. Foi uma coisa de ancestralidade, foi uma coisa mágica, e de alegria negra, portanto, e essa magia da festa, da celebração, foi algo também muito importante na captação do filme para mim. Eu quero super agradecer essa dimensão, porque você traz duas coisas que eu acho que são muito importantes. Primeiro é a urgência, e levar a ideia para além da experiência traumática que foi, e que ainda é, né? Falar do assassinato da Marielle. E uma das coisas que eu gosto bastante no seu filme é exatamente isso, né? Trazer essa dimensão da resistência, mas aliado também a algo que é muito brasileiro, mas sobretudo do Rio de Janeiro, que é essa conexão, né? Com o carnaval, enfim, com uma vida de rua, com as pessoas se conectando, e toda essa dimensão. Infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Mas é um momento para cada um expressar um pouquinho as dinâmicas dos filmes. Queria chamar o Lucas e o Erison de volta, para a gente encerrar. Quero agradecer a todos, mais uma vez, e Raquel, né, por estar aqui, né, nesse momento, nesse espaço, e convidar todo mundo, né, vocês, inclusive, para continuar seguindo a programação. A gente ainda tem muito filme pela frente. Obrigado quem ficou até aqui assistindo a nossa conversa. Procurem saber mais sobre os diretores, sobre os filmes, acompanhem os trabalhos, que super vale a pena. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada.